Paz do Senhor, meus irmãos. Pode sentar, queridos. Deus os abençoe de uma forma toda especial. Ao nosso Deus honra, ao nosso Deus glória, ao nosso Deus louvor e toda majestade. Como é bom estar aqui. Como é bom fazer parte de um povo que tem um propósito em adorar ao Rei e divulgar e proclamar este Rei. Celebra ao Senhor nosso Deus, toda a honra pela vida do pastor Zilmar, pela pastora Inês, que sempre com muito carinho tem me recebido aqui. Rapaz, ele tem a mão pesada, né? É a linguagem de amor dele, né? Ele vai nos fazer um carinho, dar um tapão no pescoço da gente. Rapaz, o bicho é bruto, só não tem tamanho, viu? Deus abençoe. Chega, estralou aqui na orelha aqui, foi bom demais, viu? Deus abençoe. Louvar a Deus pela vida do pastor Valdir, pastora Janaína, né, que são os presidentes da igreja. Deus abençoe. A vida do pastor Carlinhos, pastor Eliette, ao pastor Adriano, pastora Roberta, que são os vice-presidentes de Gedeões, ao pastor Jairo, pastora Priscila, vice-presidente de Gedeões. Deus os abençoe de uma forma toda especial, toda a diretoria do Congresso de Gedeões Missionário. A condenação da UMADC, é isso? A pronúncia está certa? UMADC? Isso, é meu inglês, cearense fala muito inglês. Acho que é Tael e Lara, é isso? Deus abençoe. Gabriel e Dani, Deus abençoe. Lucas e Fernanda, e Jailson e Suzete, ou Jailson. Isso, Deus abençoe, queridos. Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito. E essa juventude abençoada, cheio da graça, que Deus os abençoe de uma forma toda especial. Vamos ouvir a palavra, queridos? Vamos lá? Todos em pé, pegue sua Bíblia, por favor. Aos amados que estão na transmissão aí na internet, olhe para onde? Para cá, para lá. Deus os abençoe de uma forma toda especial, no nome de Jesus. Traga um abraço da missionária Mara, Nívia, minha esposa, da Mainara, Mariana, Mateus e Júnior, minha congregação. São 4 filhos, Deus abençoe, e a Andressa também. São 5 filhos, 4 biológicos, um adotivo, e que o Senhor tenha nos abençoado. Estão orando por mim lá na sala de casa e mandando mensagem para os irmãos. Minha filha está passando por um processo delicado e está no hospital, e ela está mandando mensagem para vocês adorarem, porque mesmo ela em uma circunstância de UTI, ela não parou de adorar, e vocês estão livres aqui para adorar o Senhor. Quantos estão livres para adorar o Senhor, queridos? Quantos estão? Evangelho segundo escreveu Lucas, queridos. Como é bom que Deus confirme a sua palavra. Capítulo de número 15, versículo de número 20, e depois o versículo de número 28. Eu sinto a presença do Senhor no nosso meio. Evangelho segundo escreveu Lucas, terceiro livro biográfico da pessoa do Senhor Jesus. Evangelho escrito pelo médico amado e historiador Lucas, de origem grega, reconhecido o Evangelho para os gentios. Capítulo 15, versículo 20, e depois o versículo de número 28. Depois nós vamos para a primeira carta de João, capítulo 3, versículo de número 1, 2 e 3, que serão os dois textos da nossa meditação entre 40 a 50 minutos. Quem achou, diga graças a Deus. João capítulo 15, versículo 20 nos diz: e levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Repita após mim: e viu seu pai e foi ao seu encontro. Versículo de número 28, que nos diz o texto sagrado: mas ele se indignou e não queria entrar. Ponto. Saindo ao seu pai, estava com ele. Amém? Terceira epístola escrita por apóstolo João, capítulo de número 3, versículo de número 1, que nos diz: terceira João, capítulo 3, versículo 1 e 2 e 3, que nos diz: vende com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que devemos ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é o veremos.
Qualquer que nele tem essa esperança, purifica a si mesmo, aleluia, como também ele é puro. Pode sentar, queridos, Deus os abençoe de uma forma toda especial. Ao nosso Deus, honra e glória e louvor para todos sempre. Há muitos anos atrás aprendi com um grande pregador que admiro demais, saudosa memória, Russell Shedd, que ele dizia que quando o preletor, o pastor, o dirigente de um culto tem a grande responsabilidade da administração da liturgia, que é conectar a terra ao céu, o céu e a terra, através da forma da palavra latreia, que é um culto racional, não um culto filosófico ou um culto de intelectualidade, mas um culto com entendimento de saber quem é Deus e para que o culto serve. E o culto serve especificamente para adorar e glorificar o Senhor. Para isso eu quero lhe fazer uma pergunta: ainda estamos nesse culto? Ainda temos entendimento que o Senhor do culto está no culto? Ainda entendimentos que o Deus dos céus, Criador dos céus e da terra, está neste culto? Aí vou fazer a terceira pergunta para entrarmos no mérito do texto: você está neste culto? Amém. Ele recomendava que é necessário ter a percepção de que Deus quer falar. E eu confesso aos senhores e senhoras, aos amados irmãos, que o meu coração muito se alegrou com essa palavra paternidade. E acredito que a proposta da temática é despertarmos em nós algo que a pós-modernidade e uma visão mais antropológica tem assaltado diante da sociedade. A cultura e a herança cultural do mundo ocidental, ela vem da herança de confissão da cosmovisão judaica cristã. Ou seja, a família patriarcal, que o pai é o centro, de quê? Não de ser servido, ou simplesmente de ser o dono de uma família, mas o pai, na herança patriarcal, é aquele que protege, aquele que lidera, aquele que providencia, aquele que se sacrifica, e eu quero ficar nessa frase: aquele que acolhe. Ok? Quando a sociedade ela aceita a desconstrução dessa herança em vários fatores filosóficos, culturais, sociais, ela está dizendo que não precisa de uma identificação e nem de um pertencimento à herança paterna, ou seja, ela não aceita a orientação, liderança, provisão, proteção, sacrifício e, repito, acolhimento. Então eu creio, e o discernimento que traz no meu coração, que a intencionalidade da liderança desse congresso é despertar na igreja de Cristo que somos adoradores, somos servos dele, somos missionários, mas não podemos aceitar, alguém por favor vem comigo, que lá fora roube de nós essa tão belo privilégio sem merecimento, que é sermos chamados filhos de Deus. Quem acredita nisso? A recomendação da hermenêutica é simples: é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. O segundo texto que lemos, apóstolo João apresenta algo que eu gostaria de sua atenção, de extrema importância para todo aquele que tem uma construção de cultura do reino dentro da cosmovisão bíblica. Ele traz algo: com grande amor nos amou o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Interessante que apóstolo João, escritor da primeira e segunda e terceira carta, tem a grande responsabilidade de escrever o evangelho que recebe o seu nome. Para título de informação, os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, têm uma metodologia bem definida, que é influenciar e proclamar no querigma de Deus quem é Cristo, influenciando culturas que estão na hegemonia mundial. Os judeus pela sua ortodoxia e sua teologia, os romanos pelo seu poder bélico e político, e os gregos pela sua influência racional, intelectual e filosófica. Por isso que nós chamamos evangelhos sinóticos, porque tem uma metodologia bem definida. Mateus tem que convencer os judeus que Jesus é o Salvador do mundo, mas não através de uma visão gentílica, mas de uma visão messiânica dentro das profecias do Velho Testamento.
Por isso que ele apresenta Jesus na genealogia de Davi, que é a parte do capítulo 1 da introdução do texto. Marcos, ou João Marcos, sobrinho de Barnabé e pastor auxiliar de Pedro em Roma, que tem a menor literatura da biografia de Jesus, tem que apresentar Jesus e convencer uma cultura quem é Jesus, e essa cultura é uma cultura romana que não se converte com profecias do Velho Testamento, mas se converte com autoridade e poder. E Marcos tem a responsabilidade, nas memórias de Pedro, escrever a biografia de um Cristo que é superior a César, e apresenta o dínamos de Deus, a autoridade de Deus, com o Filho de Deus, dizendo: esse Jesus que eu estou pregando aos romanos, Jesus está aqui, ele tem poder sobre o pecado, ele tem poder sobre as doenças, ele tem poder sobre a morte, e ele tem poder sobre a natureza. E a expressão, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem está no culto? Já Lucas traz a genealogia, que nós chamamos que é o evangelho mais acadêmico, mais científico, pois ele tem que provar Jesus dentro de uma cultura cética, filosófica e cheio de secretismos de filosofias. Ele apresenta um Cristo que a sua doutrina é tão poderosa, alguém vem comigo, que Jesus deixa de pregar no templo e as pessoas vão para o deserto e vão para a praia ouvir alguém que é maior do que Sócrates, e a sua doutrina é com maior sabedoria. Quando eu digo isso, nessa argumentação, antes do desenvolvimento do sermão, no pensamento introdutório, é para que eu consiga me conectar a você, para te tentar transmitir tão grande privilégio. É João dizendo: olha, quão grande amor o Pai nos amou. Segura. Mateus apresenta Jesus como o Messias. Marcos apresenta Jesus como um filho de Deus de autoridade. Lucas apresenta Jesus como um filho de Deus e um homem perfeito. Mas João tem uma visão além, porque as tradições teológicas nos dizem, e o contexto histórico diz, que o presbitério vai a João e diz: ó, já temos um evangelho de uma literatura e de uma metodologia para judeus, para romanos e para gregos, mas para a igreja, para a eclésia, para o povo que já está formado. Pois foi introduzido no meio de nós uma heresia que dizia que Jesus só é filho, mas não é Deus. E a igreja estava vivendo em uma desorientação. O que vamos crer? Só na humanidade de Cristo ou na divindade de Cristo? E por isso que chamamos que o evangelho de João é o evangelho apologético da divindade de Cristo, que ele é 100% Deus e 100% homem. Aí, se você é biblicista, frequentador de culto de ensino e de escola bíblica dominical, acho que você vai se alegrar comigo. A João apresenta a sua argumentação dessa forma: e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu vou repetir mais uma vez: no princípio, antes do Cronos, porque o Cronos pode ter início, mas o Kairos não tem, porque dentro de Deus está o tempo, não é Deus que está dentro do tempo. E ele diz: e no princípio era e o verbo estava com. Quero me conectar a vocês, o público está conectado. E o verbo era Deus. João tem a missão teológica e a missão da cosmovisão cristã de apresentar que Jesus é divino e essa natureza é Deus. Nós chamamos de deidade, ou a teoteologia, que a teologia apresenta quem é Jesus para uma geração. Ah, pastor, mas é culto de jovem, eu quero entrar na pressão, eu quero entrar naquilo. Pular não fortalece a sua identidade de pertencimento com o texto. Gritar não lhe pertence. E construção, cosmovisão é ouvir, coração ensinável e prazer no texto sagrado. Quem está aí? Quem está aí? Alguém está aí? Alguém está aí? Ok. Aí vamos entrar no mérito. Então, João tem pelo presbitério a responsabilidade de apresentar para a igreja que a igreja tem que adorar Jesus, porque ele é 100% homem, 100% Deus. Aí pega, desculpa, não se escandalize, é congresso de jovem, eu vou para uma linguagem mais jovial, tá? Adriano não vai entender, que já passou da idade, mas os jovens aqui vão entender que a gente é jovem. Ô meu irmão, mas é top demais, porque no mesmo momento escriturista que João traz a parte apologética de Jesus como Deus, ele traz algo que é muito forte. No capítulo de número 14,
que o Atmani traz a interpretação que do capítulo 12 ao capítulo 17 é a conclusão do seminário teológico de 3 anos e meio de Jesus com seus apóstolos. Por isso lá no capítulo 17 ele diz: está consumada, a obra está concluída. No capítulo de número 12 apresenta o desejo dos gregos conhecerem quem é Jesus, e o céu apresenta Jesus: eis o meu Filho de Deus. No capítulo 13 Jesus ensina que o discípulo serve e lava os pés. Vem comigo. No capítulo 14 desce a conclusão onde ele diz assim: na casa do meu pai tem muitas moradas, não perturbe o vosso coração. Eu vou, mas em breve voltarei. Eu estou sentindo Jesus. E ele diz: eu vou, depois vocês vão. Aí um dos discípulos, pastores, diz assim: a gente só quer uma coisa. Eu entro no mérito: mostra-nos o Pai. Calma, vem comigo, acorde por favor. Mostra-nos o Pai. Mas João apresenta Deus. Alguém pegou. Mas o povo quer conhecer o Pai. No mesmo momento que João apresenta a divindade, João traz uma paternidade. Acho que alguém vai reagir. Moisés orou ao Deus Santo, Abraão orou ao Deus Altíssimo, glória. Davi orou ao Deus de magnificência. Mas Lucas diz que quando Jesus sobe o monte para orar, homens que desde os 4 anos de idade têm a cultura comportamental de oração e herança paterna, que é um povo que a oração é algo da pátria e cultura institucional, olha para Jesus orando e diz: está diferente essa oração. E quando eles descem, diz: Senhor, nos ensina a orar, como João ensinou os seus discípulos. Aí Jesus começou: vocês vão orar a partir de hoje assim: Pai Nosso. Alguém está sendo, Pai Nosso. Ele não apresenta os atributos da divindade, que a gente chama atributos pessoais, que só Deus pode ter. Ele apresenta os atributos de compartilhamento de Deus com a criação. E essa conexão entre a criatura caída, irmão, se tu não reagir que eu jogo água em tu, com o Criador, ninguém pode, como criatura imperfeita, cheia de pecados, se aproximar de um Criador que é santo e poderoso. É necessário se criar a ponte. E qual é a ponte? Ele veio para o que eram os seus. E essa divindade se fez carne e habitou, abriu a tenda. 2 ambientes de tenda, externo e íntimo. Externo para festa, acorde, para quem frequenta, para quem tem os benefícios e vai embora, mas não tem responsabilidade. Mas a tenda íntima não é só para quem quer os benefícios, é para quem quer intimidade. Alguém está aí? Cadê os pentecostais? E ele se fez carne e habitou. Mas esse segredo, essa intimidade, esse convite, não só de frequentar, passar, mas de pertencer e ter identidade, era para um povo. Mas o povo não recebeu. Mas todo aquele, eu vou esperar mais 1 minuto, você voltar para cá. Alamante o rego, espiu Elohim Sal. Ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas todo aquele que creu. Eita, você pode ser um médico, mas sem Cristo tu ainda é criatura. Você pode ser governador do estado, mas sem Cristo tu ainda é criatura. Os teus títulos terrenos não te habilitam para o título divino. E qual é o título que recebemos da divindade? Aí se tu não reagir, eu vou dizer que você está frequentando, mas quem está cultuando já vai receber. O maior título que eu recebo, sendo pecador miserável sem merecer, é o que João está dizendo: e todo aquele que creu, oh glória, e o recebeu, tiveram o poder de serem chamados filhos de Deus. Cadê a geração de filhos de Deus? Levante as mãos ao céu. Vamos mudar essa atmosfera agora, vamos.
Olhe para duas pessoas próximas de você, isso não vai se repetir muito não. Diga: a intimidade não é para todos, a paternidade sim. Diga: existe filhos próximos, mas existe filhos mais íntimos. Acredito que nesse desenvolvimento introdutório tivemos uma conexão. Agora vamos explicar os dois textos e aplicá-lo. O Evangelho de João apresenta a divindade de Cristo, mas na primeira epístola de João, amados pastores, amados jovens, João tem a missão, me dê a sua atenção, de desconstruir uma influência herege daquele primeiro século, que era o agnosticismo, que dizia: ei velho, tu pode servir Jesus de qualquer forma, a matéria é ruim, e a carne é ruim, ela nunca pode ser santa. Então santo é o Espírito, então purifica o Espírito, porque no dia do arrebatamento é o Espírito que vai ser arrebatado. Aí João é dualista, ele é um tipo de professor, como diz a minha esposa da abordagem: 2 mais 2 é 4 e acabou. João diz filho de Deus e filho do diabo. João diz luz e trevas. João não prestava para ser um pregador nessa atualidade, porque a atualidade de hoje precisa da mensagem politicamente correta e da mensagem do coach, e não da mensagem de transformação. Aí João diz: aquele que ama odeia o seu irmão é assassino, aquele que faz as obras da carne é maligno, mas aquele que é de Deus nasceu de novo. Não fique com raiva de mim não, é João, não tem nada a ver com isso, vai brigar com João. Aí João traz a dissertação dizendo: não ameis o mundo, nem que há no mundo, porque tudo que há no mundo passa. Mas ele diz algo no capítulo de número 2, versículo 1: eu vou escrever uma carta. Olha como João tem uma paternidade de Deus manifesta na sua doutrina, mesmo dura. Eu vos escrevi para que não pequeis, mas se pequeis, tem um advogado diante do Pai. Então na mesma hora, como eu estou sentindo Jesus, João apresenta a divindade, João apresenta a paternidade. Então João está dizendo: quão grande amor. Não entendeu? Simples. Você que é um anjo, você que é um serafim que tem 6 asas, você que já tem a meritocracia da lógica religiosa da salvação, essa mensagem não é para você. Essa mensagem é para pecadores, miseráveis, que precisam da misericórdia de Deus. Que você só é sustentado porque um pai olhou para alguém como você e eu, disse: eu te amo, indiferente de quem é você. Cadê esses aqui? Antes de vir para cá, conversando com um amigo que é da sua formação acadêmica, psicólogo, e a sua abordagem ela é comportamental, ele traz que a ausência de paternidade gera família sem estruturas. E ele, como administra uma casa de recuperação, de 100% dos internos, todos estão no culto? 86% a mais dizem que a culpa do seu comportamento destrutivo é uma ausência paterna. Ou seja, não é só ausência paterna física ou de organismo familiar, mas também uma das piores dores é uma paternidade presente e ausente. É pai, mas não se conecta aos filhos. Porque filhos que não tiveram paternidade vão crescer adultos sem referência de paternidade. E o ciclo interminável de ausência paterna gera uma sociedade sem orientação, sem proteção e sem referência. Mas hoje, na capital das missões, no estado de Santa Catarina, no pavilhão dos Gideões Missionário, na Almadics 2025, no 43º, tem alguém que não vai ser resultado de uma paternidade falida no horizontal, mas vai ser inspirado por uma paternidade, acho que alguém já está pegando, que nunca vai ser falida, que é a paternidade vertical de Deus, porque Deus não precisa do meio para ser perfeito, mas é o meio que precisa de um Deus perfeito para alguma coisa acontecer. Quem me ajuda a adorar?
visão antropológica, bíblica, a qual acreditamos na tricotomia, divisão espírito, alma e corpo. Espírito, aquilo que é espiritual, consciência de eternidade. Corpo, aquilo que é fisiológico. Alma, aquilo que é cognitivo, aquilo que é emocional, aquilo que é sentimental, aquilo que é a vontade, aquilo que é a consciência, aquilo que é o intelecto, aquilo que é o livre-arbítrio, a memória. Seremos resultado daquilo que vimos, ouvimos e sentimos. O homem é a imagem do nascimento, acordem, do ambiente, eita, eu vou entregar tudinho, Jesus, do acadêmico e do institucional. As 4 esferas da construção do indivíduo vem genético, nascimento, ambiente afetivo, família, transferência de suposta intelectualidade, escola, e responsabilidade de direitos e deveres do Estado. Aí a pergunta é: como é que essa geração vai ser construída forte, se a paternidade é tirada do nascimento, se a paternidade é tirada da afetividade, se a paternidade é tirada do acadêmico, e se a paternidade é tirada do Estado? E filho sem pais cresce sem orientação. Mas aí, desculpe, velho, acho que você tem que melhorar essa cara. Nós não somos mais resultado daqui. Tem glória na casa. Somos resultado do céu. Resultado do céu. Não entendi, pastor. A maioria dos que aqui estão e de que estão me ouvindo, quando você comemora o Dia das Mães nos cultos, e eu como pastor congregacional desde 1999, eu não tenho uma palavra teórica, eu tenho uma palavra prática. Eu dirijo igreja desde 1999. É uma grande alegria no Dia das Mães. Mas no dia que foi separado para o Dia dos Pais, não vamos ser hipócritas, é uma data que gera muitos gatilhos e que gera muita dor. Daqui a 20 minutos eu quero encerrar. Mas hoje é uma noite de cura. Você não vai ser chamado pelo seu nascimento. Você não vai ser chamado pelo ambiente que você cresceu. Você não vai ser chamado pela falência intelectual do Estado e nem do direito. Você vai ser chamado pelo céu, como o céu te chama. Vamos ver se alguém está acordado. Pegue na mão de alguém, balance, vê se ele acorda. Diga: é o amor do Pai que te chama. Diga: e o Pai não te chama de criatura, nem de traumatizado, nem de rejeitado. O Pai te chama de filho. O Pai te chama de filho. O Pai te chama de filho. Eu vou repetir mais 3 vezes: o Pai te chama de filho. Eu vou repetir mais: é o Pai te chama. É o Pai que nos chama. Mas pastor, o senhor leu? Sim, eu li. E Lucas tem uma metodologia bem complexa, porque ele diz assim: e propôs Jesus uma parábola na sua metodologia de ensino. Havia uma mulher que tinha 10 dracmas, perdendo uma. Jesus está aqui. Acendeu a candeia, varreu a casa, varreu e procurou diligentemente. Memoriza a frase: procurou até achar. O tempo não se interrompeu até encontrar. E encontrando a sua dracma, chamou as vizinhas. Fosse lá na senhora a gente dizer: vem mulher, vem amiga, vamos celebrar. Fizeram uma festa, pois o céu se alegra quando o pecador se arrepende. Eu estou sentindo o poder de Deus. No mesmo contexto, ele diz: havia um homem que tinha 100 ovelhas, perdendo uma, deixou 99 no deserto e procurou a ovelha perdida até achar. Procurou até achando, colocou sobre os ombros, voltou e disse: se alegre comigo, porque achei a minha ovelha perdida. A dracma foi perdida dentro. A ovelha, vou entregar a Jesus, foi perdida fora. Nós entendemos, vou voltar para o púlpito, que tem pessoas que se perdem lá fora, mas tem gente perdida aqui dentro hoje.
que como ele não conseguiu se conectar com a paternidade horizontal, ele transfere a sua frustração para a paternidade vertical. Ele enxerga Deus só como Deus e Criador, mas ele não consegue enxergar Deus como Pai, porque inconscientemente ele transfere para Deus a frustração com a paternidade. E aqui estou falando há 25 minutos e tem gente que ainda não conseguiu se conectar, porque as barreiras internas daquilo que viu, daquilo que ouviu, daquilo que sentiu, lhe impede de receber hoje. Mas hoje é dia de cura. Existem várias escolas, e eu não vou entrar no mérito, porque eu estou pregando para o povo inteligente. Ele coloca duas perdas, uma fora e uma dentro. Vamos repetir após mim? Fora e dentro. E no mesmo parábola, o pastor Zilmar diz: e havia um pai que tinha quantos filhos? Estou fazendo a pergunta, para de ignorância e responda aí, jovem. Quantos filhos? 2. O mais novo e o mais velho. De repente o mais novo chega: pai, quer saber de uma coisa? Eu quero minha herança. Aí já quebra 3 fatores: familiar, cultural e jurídico. Familiar: nunca o mais moço pode ultrapassar o direito da primogenitura, já quebra a herança. Segundo, cultura: não pode querer uma herança sendo que tem o primeiro. E o mais agressivo: não pode pedir herança enquanto o pai ainda está vivo. Então ele quer dizer: mesmo vivo, pai, alguém vai pegar, o senhor está morto. Eu quero o seu benefício, mas não quero sua pessoa. Estou pregando alguém, acho que eu estou pregando Bíblia. Quer o benefício do pai, mas não quer a pessoa do pai. E você leu, e ele pega tudo que o pai lhe dá, vai para uma terra estranha, convive com gente estranha, tem relacionamentos estranhos e destrói tudo que o pai dá. Mas um dia ele sente as consequências. Eu vou gritar uma frase aqui porque eu estou pregando para jovens: você é livre para fazer o que você bem quiser da sua vida, mas você vai ser eternamente escravo das consequências das suas escolhas. Ele volta, come bolotas, cai em si, volta e diz: os trabalhadores da casa do meu pai, sempre o pai, nunca falta nada, e eu aqui vivendo de bolotas. Ele volta, e o lindo é que quando o pai lhe ver de longe, vai pegando, o pai sai ao encontro. Segura, chama o menino, abraça, manda dar um banho, dá uma vestimenta, coloca o anel, coloca o brasão, que significa a herança que ele perdeu, eu estou restituindo. Chama os, diz: vamos matar o novilho, vamos comemorar religiosamente e cultural, vamos dar o sacrifício para a purificação e vamos celebrar na casa. Eu estou me segurando. Estão festejando, e ele diz: vamos festejar, porque o meu filho perdido foi achado, estava morto. De repente, tá festa, alegria e um culto maravilhoso. Mas de repente o irmão mais velho vem, não foi embora, é fiel ao pai, trabalha para o pai, vai doer, viu? Mas não se conecta ao pai, porque tem gente que pensa que as suas qualidades é mais importante do que as suas necessidades. Porque que tem culto, que a gente tem pessoas que olham para a gente de cima para baixo, com um olhar analítico, querendo buscar alguma coisa para discordar, para justificar sua falta de comunhão com o pai. Está na casa, mas não sente o pai. Está na casa, mas não cultua o pai. Está na casa, mas não tem a presença do pai. Entra vazio e sai vazio. O culto é uma obrigação. Está mexendo mais no celular do que cultuando. Está mais rindo e brincando do que cultuando. Mas acho que tem 3 aqui que não precisam do ambiente, precisa da presença do pai.
Tem gente que tem tanto mérito da meritocracia religiosa que ele não tem mais a necessidade de celebrar o Pai. Já ofertei, eu já dizimei, minha saia lá embaixo. Eu sou religioso. Entra do mesmo jeito no ambiente, sai do mesmo jeito. Precisa de elogios, precisa de reconhecimento, precisa de título para se alegrar, porque ele quer tudo do Pai por mérito, mas ele não tem carência do Pai. Alguém pegou não? É simples. Tem gente perdido dentro e tem gente perdido fora. Perdido fora, o evangelho da hipergraça, quer tudo do Pai, mas não quer responsabilidade com o Pai. Quer sentir graça no domingo e quer prostituir na sexta. Quer cantar na igreja e quer cantar em vazio. Alguém está no culto? O evangelho do filho pródigo, esse evangelho banalizado da hipergraça, que não, a matéria é ruim, não precisa se santificar, mas uma hora ele vai comer bolotas, porque tudo que o homem planta ele vai. O culto do irmão mais velho é esse culto de cara de delegado, que quando o microfone está na mão dele ou dela, ela é extremamente pentecostal. Mas quando ele está sentando para receber, ele é analítico, crítico. Ele tem mais demonstração de antagonismo do que quebrantamento. Ele está mais preocupado com o pecado do irmão mais moço do que a necessidade do Pai. Ele está mais disposto a dizer o que está errado do que dizer para si mesmo: eu necessito de graça. Mas eu termino, não é falando nem do mais moço, nem do mais velho. Quando a gente prega sobre essa parábola, a gente fala muito dos filhos, mas esquece de falar do Pai. O filho foi, já vou acabar. Ele cai em si, porque este evangelho do filho pródigo, uma hora chega a consequência. Grandes shows gospels começam a trazer os grandes escândalos. Ministérios de worship, ministérios de business, tem uma grande ascensão, mas uma hora as consequências vêm. O culto ao bezerro, o culto ao personagem, o culto ao ter e não o ser de Deus, ao que Deus oferece e não o que Deus é. O culto do TikTok, o culto dos filtros, o culto das máscaras, uma hora vai caindo. Uma hora a fama passa, uma hora a facilidade, e uma hora alguém vai ter que colher tudo o que plantou, e a colheita é bolotas. Mas a Bíblia nos diz que ele cai em si. Vou voltar lá em introdução: paternidade, proteção, liderança, provisão, sacrifício, acolhimento. Um dos maiores prazeres que eu tenho é que entre os meus 5 filhos, 2 atípicos, todos correm, não para longe dos meus braços, mas para os meus braços. Mas quando eu era criança, foi resultado de um ciclo de transferências de dores. Eu fui ciclo de uma paternidade ausente mesmo presente. Porque o filho que não teve paternidade construída vai ser o adulto que não consegue transferir paternidade. Meu bisavô, meu avô, meu pai, depois eu. Alcoólatras, semi-analfabetos, violentos, nordestinos, favelados. Lembra que eu lhe falei? Essa mensagem não é para você que é perfeito. Essa mensagem não é para você com um peito de pavão se achando melhor do que os outros. E não estou nem aí se você vai reagir ou vai aceitar. Você já recebeu a sua recompensa.
mas para esse menino, para essa menina, para essas meninas. Para esse filho que é chamado de filho, mas nunca sabe quem vai chamar de pai. Hoje o Espírito Santo está dizendo: os senhores me permitem limitar um pouco o desenvolvimento homilético do sermão, que é um sermão temático, que o tema é o Pai, saiu ao encontro, pois aqui é uma igreja continuista, acredita na atualidade e continuidade dos dons. O senhor está com sua esposa aí, irmão? Cadê a sua esposa? Está com a criança, né? Ela vai chorar? Não. Meu seu nome, filha? Preciso dos senhores aqui agora. Tem gente que quer sentir a presença do Pai, mas está tão perdido nas dores daqui. Tem gente que está tão querendo a presença do Pai, mas as transferências lá fora lhe impedem de sentir Ele aqui. Quando esse casal descer para te abraçar, filha, aleluia, algo da paternidade de Deus vai liberar na sua vida. Olha nos meus olhos. É mentira de Satanás que nós merecemos certas feridas. É mentira do diabo que a gente merece certas dores. Hoje não é dia de acusação, hoje é dia de cura, diz o Senhor dos Exércitos. Alabando, eu preciso que os senhores abracem ela. Olhe bem para mim, como vocês abraçam a sua filha. Eu quero que vocês abracem ela e ministrem, porque Jesus tem liberação para a vida dela. E quem estiver ligado na mesma conexão, aleluia, o Senhor está tomando a casa. O Senhor está tomando a casa. Aleluia. Ei, uma geração órfã de referência. Alguém está no culto, vai reagir. Ainda tem o céu como referência. Alguém está me ouvindo? Quem levanta as duas mãos ao céu e adora a Jesus. Vem cá, chegado. Vem cá, velho. O irmão mais velho perdido na casa nunca acredita que o pai pode abraçar este e mudar a sua história, porque a gente quer escolher os melhores da casa, mas Deus varre a casa para achar quem é perdido. E o Senhor me toma para dizer desta forma, meu filho: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Esta revolta dos seus 9 anos de idade até há 3 anos atrás se encerra, porque o Pai te achou, tu é dele, diz o Senhor dos Exércitos. Tu vai subir nesse púlpito, vai abraçar o pastor Zilmar, e uma nova história começa para a tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Corre lá, meu filho, recebe dessa unção. Cadê os filhos desse Deus? Cadê os filhos desse Pai? Cadê os filhos que celebram a presença do Pai? É só isso que você tem. O conceito do mérito religioso sempre vai querer que a gente apresente o nosso currículo para a gente ser aceito. Mas o filho, eu acabo a mensagem agora, cai em si, volta. Não entendi, pastor. Cadê os teólogos? Cadê os pregadores? Existe, não era para existir, mas existe ex-esposa, ex-amigo, ex-cunhado, alô, ex muita coisa, mas nunca vai existir ex-filho. Mesmo distante, era filho.
mesmo longe, era. Eu termino. Proteção, liderança, provisão, sacrifício, proteção, acolhimento. Acolhimento. Acolher, muitas das vezes não é o ambiente terapêutico, é a forma do acolhimento no ambiente. Na lógica teocrática e do processo acusatório da teocracia judaica, o filho pródigo deveria voltar como escravo, porque ele está devendo ao pai. E ele deveria trabalhar por 6 a 7 anos, ou esperar o ano do jubileu, para poder pagar o que devia. Então ele tem consciência que ele vai voltar como escravo e devedor. Estou pregando para pessoas que gostam de Bíblia. Mas de repente ele levanta, sujo, imundo, sem nada, devendo. Mas o texto diz que quando o pai lhe vê de longe, fica em pé, meu filho, fica em pé, só para a gente fazer um negócio. Se o pai lhe vê de longe, o pai está na entrada da fazenda, esperando todos os dias o filho cair em si. Caminha, filho. Ele vem devagarinho, porque ele está sujo. Os irmãos entendendo a analogia. Escravo em dívida, mas o pai está bem vestido. Eita. Mas o pai deixa as 99, procura até achar. Quando ele vê, não importa se ele está sujo, ele ainda é filho. Não importa se ele está devendo, ele ainda é filho. Não importa se ele estava distante. E quando o pai lhe vê, a Bíblia diz que ele se compadece, compaixão, se colocar no lugar. Diz: quer saber? Nesta hora ele não precisa de acusação, nesta hora ele não precisa de condenação, nesta hora ele não precisa ser lembrado dos erros, nessa hora ele precisa. É isso que o pai quer fazer com essa geração. A geração mais quebradora de tabus, a geração mais tecnológica, a geração mais do virtual, a geração do abstrato, a geração que se acha mais intelectual do que as outras. Mas é a geração mais depressiva, mais ansiosa, é a geração mais ferida, mais condicionada a ser para hipersensibilidade emocional, que qualquer coisa ele quebra. Mas o pai, vou repetir 3 vezes para a gente ir para o encerramento. Mas o pai não acusou, o pai não julgou, o pai acolheu, o pai amou, o pai perdoou, o pai abraçou, o pai se compadeceu, o pai lavou, o pai vestiu, o pai celebrou. Não existe, desculpe por me emocionar. Somos uma igreja pentecostal, eu sei. Mas tem dia que a alma precisa ser acolhida. Tem dia que as memórias precisam ser curadas. Tem dia que um som de uma lágrima que cai sobre o rosto é um grito de avivamento de uma alma dependente. E tem meninos aqui. Tem meninas aqui que eu não quero mais um grito, que eu não quero mais você errou, só quero ouvir, estava perdido,
Estava perdido nos seus medos, perdido nos seus traumas, perdido nas suas complexidades, perdido nas suas revoltas. Mas o abraço do Pai o achou. Estava morto, mas reviveu. Olha para mim, velho. Tá me ouvindo, cara? Tô te apontando. Tá mascando chiclete, cavanhaque, tá me vendo? Pois 2 vezes, velho, a face da morte chegou para ti. E porque Deus levantou alguém de joelho, Deus te deu o livramento. O teu passado está tentando se levantar para te tirar da presença de Jesus. Mas como vive o Senhor, eu acho que a igreja entra na guerra comigo. Laços de morte estão sendo quebrados sobre a tua vida hoje. E dívida do teu passado não vai ser ressuscitado hoje, porque eita Jesus, Satanás não pode achar você, porque o teu passado não existe mais, diz o Senhor dos Exércitos. Se coloque em pé, por gentileza. Repita após mim, por gentileza. O Pai saiu ao encontro. Falamos muito sobre os filhos na parábola. Já vou orar. Mas se o pai não abraça, se o pai não sai ao encontro, se o pai não perdoa. Por isso que a igreja brasileira precisa entender: ninguém merece o céu, mas todos necessitam que o céu tem para oferecer. Ninguém aqui, inclusive eu, tem o direito de olhar para o céu e dizer: eu mereço. Deus não pode encher quem já está cheio. Mas quem tem carência do céu, vou repetir, essa mensagem não é para você que pensa que é merecedor. Pode ficar calado. Mas essa mensagem é para esse moço, esta moça, que hoje o Pai está dizendo: com um grande amor nos amou o Pai, que fôssemos chamados, me ajude a pregar, filhos de Deus. Filhos! Termina a mensagem. A festa, o culto pentecostal, o povo chorando, se alegrando, a graça sendo derramada. Mas aquele que está e não se conecta, ouve a festa, mas não se alegra com a festa. Chega o irmão mais velho e pergunta: o que está acontecendo? Porque quem não tem contato com a graça do Pai não tem identificação com o som de alegria do céu. Entra do mesmo jeito e sai do mesmo. Viu, coral? Tem gente que se apresenta teoricamente, mas tem gente que se apresenta por aquilo que está vivendo. Tem gente que canta a experiência dos outros, mas tem gente que usa letras que está cantando para viver a sua experiência com o Pai. Aí o mais velho, vocês conhecem a história. Escuta, o que está vendo? Porque quem não tem mais sensibilidade espiritual, pastor Zilmar, ele não conhece mais esse barulho, ele não chora mais, ele não glorifica mais, ele não fala mais em línguas estranhas. O ministério dele ficou tão normalizado que o evangelho para ele hoje é só uma funcionalidade, mas não mais uma essência. O cargo dele é uma obrigatoriedade, mas não uma vocação. Ele está assim, ó. Ele parou de se importar se vale a pena glorificar. Ele parou de se importar se vale a pena se alegrar. Ele parou de se importar: eu já estou trabalhando, já estou fazendo. É festa, irmão mais velho. Entra, o Pai está na casa e tu está abrindo a boca. O Pai está na casa e tu ainda não se glorificou. O Pai está na casa e tu ainda não celebrou.
Até filmando tem que se alegrar. Porque o Pai está. Vou repetir mais 3 vezes. O Pai está. O Pai está. Então aquele que perdoa está na casa, você está de qualquer jeito. Aquele que te perdoou está na casa e você ainda não celebrou Ele. Aquele que te aceitou sem você merecer nada está na casa e você não consegue levantar a mão e glorificar Ele. Aquele que está na casa está trazendo a alegria do céu e você não consegue falar línguas estranhas. Porque a gente se perde nas nossas qualidades, que a gente esquece da nossa necessidade. E o texto diz que ele ficou revoltado. Eu já vou aplicar e orar. Mas ele não entrou. Estou pregando há 52 minutos. Mas tem gente que ainda não entrou. Está na casa. Tem festa na casa. O Pai está na casa. A presença está na casa, mas ele ainda não. Porque para alguns sempre será o reflexo do horizontal. Ele vai ser resultado do que ouviu. Alguém ainda está no culto? Do que viu e do que sentiu. Ele vai ser resultado do que os homens lhe transferiram. E não vai ser resultado do que o céu lhe oferece. Mas aí, velho, desculpa a linguagem não ortodoxa, pastor, que eles são jovens. Mas aí, velho, você tem que decidir se você vai ser do horizontal. Porque Paulo vai dizer, acho que alguém vai vir comigo, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que ainda não subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Cadê os filhos que amam o Pai? Pelo amor de Deus, lance as mãos para cima, solta essa tua voz.